Hoje de manhã, um monte de gente me marcando para assistir Alan dos Santos, Flávio Morgenstern, num programa da Band, que é o Aqui na Band, apresentado pelo Lacombe. E sinceramente, gente, eu não sei se vocês já viram essas pessoas que se autoflagelam, né, que se ajoelham no milho para rezar, ou que vão lá com chicote, chicoteando na rua por questões religiosas. Isso é, pra mim, o que é analisar esses caras, porque esse é o meu martírio, o meu suplício diário, é ver o que eles dizem. Então fui assistir 2 horas de Alan dos Santos, Morgenstern, e tinha também convidado ali o Alexandre Garcia e um cientista político que se apresentava como conservador também, mas que ao lado desses outros ele parecia o Che Guevara. Então, assim, a extrema-direita é tão extrema ali que o cara conservador, talvez dentro da tradição britânica, do conservadorismo britânico, parecia de esquerda. E o debate que foi feito, que na verdade foi bem um debate, foi só uma exposição das maluquices olavistas dessas pessoas, o debate era a diferença entre conservadorismo e progressismo. E você não tinha nenhum progressista ali para defender o que é o progressismo. Então você tinha ali olavistas que, nesse caso aqui, Alan dos Santos e Morgenstern, defendendo o que eles acham que é progressismo e defendendo o que eles acham que é conservadorismo. Porque em nenhum dos dois campos ali eles acertam. E é bem importante deixar claro aqui, porque Alan dos Santos, Morgenstern e Olavo de Carvalho, eles não são conservadores, nem na tradição britânica, nem em nenhuma tradição. Eles são reacionários. Se você não conhece o que eles dizem, se você nunca acompanhou uma aula do Olavo de Carvalho, se você nunca leu um livro do Olavo, se você nunca viu o Alan dos Santos falando, ou o Morgenstern falando, ou essas pessoas dizendo as coisas deles aí, se você nunca parou para ouvir eles antes, você até pode cair na ladainha dele, na conversa fiada deles e achar que eles têm uma visão lúcida sobre a realidade. Bem, antes de entrarmos aqui em alguns pontos, eu quero falar aqui algo que é óbvio. Todo mundo acha que está certo. Todo mundo acha que a sua visão de mundo é mais correta, todo mundo é o herói de sua própria história. Eu sou o herói e o outro é o vilão. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que esses olavistas e o próprio Olavo de Carvalho acreditem de fato que eles estão certos, que eles pensem que essa visão de sociedade deles é a melhor. Eu não tenho dúvida disso. Por outro lado, conhecendo como eu conheço as táticas olavistas, e o próprio Morgenstern, por exemplo, é alguém que deu aula, deu curso sobre Infowars, ou seja, guerra de informação, eu sei que essas pessoas estão dispostas a qualquer coisa para ganhar posições. Isso é o que diz o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é alguém que, para poder derrotar a esquerda, os gramscistas, o marxismo cultural, os marxistas, os comunistas, o que quer que seja que ele queira enfrentar e derrotar, ele está disposto a usar as mesmas armas que ele atribui a essas pessoas. Então ele diz que Lenin falava isso, então, portanto, para poder derrotar esses leninistas ou os marxistas, a gente tem que usar as mesmas armas que eles utilizavam. É a visão de que os fins justificam os meios. A gente que é conservador aqui, estamos dispostos a usar todas as armas necessárias para derrotar os comunistas. Então, embora eles até acreditem, ou devam acreditar, que são a parte boa da briga, da guerra, que eles representam os valores tradicionais, conservadores, cristãos, os justos, os bons, embora eles acreditem que sejam isso, o modo como eles operam é o mais sujo imaginável, porque é uma guerra, eles entendem como uma guerra, e na guerra você tem uma suspensão da moral. Eles se veem como os cruzados modernos, os templários, Deus Vult, ou seja, eles estão dispostos a jogar da maneira mais suja para derrotar a esquerda. E nesse sentido, eles já são, 1, anticonservadores e 2, anticristãos, porque se você está disposto a pôr valores morais de lado, suspender valores morais para derrotar o seu opositor, você já não é um cristão. Porque a moralidade cristã é transcendental e ela vale em todas as circunstâncias, ao ponto de você ter Jesus lá pelos evangelhos se sacrificando, se entregando para a morte por seus valores. Então, eles não são cristãos e não são conservadores na tradição mais clássica que existe. Porque vale lembrar que tem grandes autores conservadores que adotavam essa postura conservadora. Você tem muitos céticos que são conservadores também, porque um dos dilemas céticos que você já encontra em Sexto Empírico, por exemplo, já nos gregos antigos, é o seguinte: eu não sei distinguir se isso é verdade ou não, em termos de teorias, em termos de concepções de mundo. Eu não sei dizer se isso aqui é melhor ou não, eu não sei dizer. Então, não sabendo dizer, eu não tenho nenhuma garantia se eu adotar esse princípio aqui, adotar essa visão, adotar essa teoria, se isso vai levar para uma posição melhor depois. Então, para não correr o risco, e aqui talvez seja a base do conservadorismo, adotar a prudência, pela prudência eu prefiro me ater ao que a gente já faz. Então, assim, pode ser muito pior depois. Pode ser melhor também, mas não sei. Pode ser pior. Então vou me manter aqui
com os costumes que a gente tem, com as práticas que a gente possui, com as tradições que a gente tem. Porque o futuro pode ser muito pior. Então, basicamente, um dos elementos centrais do conservadorismo é a prudência. Isso nem sequer eles mencionaram nessa fala deles aí, nessas 2 horas de conversa sobre progressismo e conservadorismo. Eles nem chegaram a abordar isso. E a visão que eles têm de progressismo, né, que é uma visão totalmente equivocada também, porque eles põem tudo no mesmo balaio aqui. Quem tem uma visão progressista de fato, que é essa visão gradual, né, de incrementos, né, de mudanças graduais da sociedade para um ponto melhor no futuro, em algum momento, e a visão revolucionária, né, de ruptura, ou seja, não é possível mudar esse sistema, ele está cagado, então a gente vai romper com o sistema e criar um novo sistema. E eles põem tudo junto, né? Progressismo é tudo isso. E a visão deles, assim como a visão da esquerda, em grande parte também, é que o outro lado é mau, né? A esquerda é má, a esquerda revolucionária é má, ela quer romper tudo, ela vai matar as pessoas, ela vai censurar, ditadura do politicamente correto, censurar as vozes dissonantes, ou seja, proibir que os conservadores falem. E uma série de outros preceitos que eles acreditam, porque agora eles são alvos de ações judiciais por causa, não de liberdade de expressão, mas por causa de atos que seriam criminosos. O Alan dos Santos, que estava lá dando entrevista no programa da Band, é um dos investigados no inquérito das fake news que está no Supremo. Ele sofreu 2 ações, 2 operações de busca e apreensão na casa dele recentemente. Faz parte desse núcleo duro do bolsonarismo e do olavismo, vinculado a esse tal gabinete do ódio, que seria um grupo interno dentro do governo Bolsonaro para a destruição de reputação de pessoas, tanto da oposição política quanto de ex-bolsonaristas. Como eu disse, é a noção de que os fins justificam os meios. A gente quer vencer nessa guerra cultural, portanto, usaremos todas as armas disponíveis para destruir os nossos inimigos. É um anticristianismo isso, em essência. Eles que se julgam os defensores dos valores cristãos são anticristãos, em essência. Então, eles jogam todos os males para um lado e eles ficam com toda a bondade, que é o que faz também o outro lado, né? A esquerda também faz isso. Nós somos os bons, os justos, os morais, e os outros são os inimigos impuros e morais. No fundo, você tem simplesmente uma inversão da hierarquia de valores. De um lado da esquerda, você tem a visão coletiva. Para mudar a sociedade, a gente tem que pensar coletivamente e fazer uma mudança coletiva. E, por outro lado, você tem lá a visão deles que, para haver algum tipo de transformação para melhor, se é que é possível fazer isso, porque uma das bases do pensamento conservador, o ser humano é mau, o mundo é perigoso, o ser humano é mau. Então, se fosse possível mudança, ela é individual, ela parte do indivíduo. Então, o indivíduo, a família, e daí vai ampliando, e na esquerda seria o contrário, do coletivo para o individual. Há uma inversão na hierarquia de valores. Mas os dois lados acho que estão certos, os dois lados pensam que são os heróis nas suas histórias. E aqui entra o segundo detalhe, na verdade, né? Como eu disse, se eu não conhecesse as pessoas, se eu não soubesse quem é o Flávio Morgenstern, o Azambuja, se eu não soubesse quem é o Alan dos Santos, se a gente não soubesse quem é o Alexandre Garcia, a gente até poderia cair na conversa deles. Olha só, são conservadores, defendem tradições, ou seja, são pessoas que só estão atuando mediante a prudência, né? Talvez o Caio Coppola dissesse isso, né? A prudência. Mas na prática, o modo como eles trabalham não é bem assim. E certamente o modo como o Olavo de Carvalho trabalha está bem longe de ser prudente também. É alguém que usa, de fato, da agressividade, dos insultos, da destruição de reputação para destruir seus opositores. E isso é dito. Isso não é uma leitura do que eles fazem, não é uma interpretação do que eles fazem, isso é dito abertamente, explicitamente. O Olavo de Carvalho dizendo que encontre uma sacanagem do seu inimigo ali, do seu opositor, e destrua. E basta pensar, por exemplo, que uma das bases, uma das referências argumentativas dessas pessoas, né, como eles operam discursivamente, é o livro de Schopenhauer. Schopenhauer escreveu um livro que é A Arte de Ter Razão, ou tem outras traduções aí, que é Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. E o modo como o Schopenhauer explicita, eu tenho o livro aqui, esse aqui, ó, A Arte de Ter Razão, versão espanhola, e o modo como Schopenhauer apresenta a questão argumentativa, discursiva, é o seguinte. Bem, em tese, um debate seria para buscar a verdade. Ou seja, cada posição defende o seu argumento, defende a sua visão de mundo, e todos buscariam a verdade. Porém, e aqui entra o conservadorismo de Schopenhauer também, porém, as pessoas são más. Elas não querem apenas estar com a verdade, elas não querem apenas apresentar o que elas acham que é verdade. Elas querem vencer o debate. E mesmo assim, em certas questões que estão abertas, ninguém sabe o que é verdade. E aqui entra o ceticismo também, né? Um pouco do ceticismo, que a gente não sabe quem tem a razão. A gente não sabe quem tem a melhor visão da sociedade. A gente não sabe, se a gente fizer isso, para onde vai levar. A gente supõe, né? Se fizermos isso, dentro da nossa visão de mundo, se a gente agir desse modo, a gente vai melhorar a vida das pessoas, vai ajudar a vida de minorias, vai ajudar a vida, sabe, de refugiados, ou de estrangeiros, ou de quem quer que seja. A gente vai agir e vai ajudar. Ou não vamos agir e não vamos piorar. Então Schopenhauer diz o seguinte, a gente não sabe quem tem razão. Então não importa ter razão, porque a gente não sabe quem tem a verdade no fundo, mas o que importa é a disputa de posição. É de você provar que você tem razão. E isso passa através do discurso.
E eles falaram várias vezes ali, tanto o Alan Santos quanto o Morgenstern falam muitas vezes de discurso, narrativas, dessa construção do imaginário, da imprensa, da propaganda. E é como eles trabalham, como eu disse aqui, eles estão ali revelando, de certo modo, como eles trabalham, e com base nessa leitura distorcida de como toda a esquerda procede. Eles pensam que a esquerda faz isso, então vamos fazer isso aqui para poder vencer a esquerda. Basicamente é isso. E repito, isso são palavras da boca do Olavo de Carvalho, que é o guru ideológico dessas pessoas. Se você assistir 5 aulas do Olavo, nessas 5 aulas você vai ter esses elementos aparecendo. Porque é uma repetição constante dessa mensagem. E por outro lado, como eu disse no começo aqui, o professor que estava lá, o cientista político que estava lá, perto desses extremistas de direita, ele soa como moderado, ele soa quase como esquerda, quase como progressista. Inclusive, na internet, no Twitter ou nas redes sociais, estavam chamando o cientista político de progressista, de esquerdopata. Ele fala isso no final ali, ele falou assim, gente, eu sou conservador, não... tipo, pra você ver o grau de extremismo mesmo. Quem é conservador tradicional, dessa tradição britânica do conservadorismo, eles reconhecem os riscos disso. Eles sabem quão contaminado que é o termo conservador. Se você ler um livro do Roger Scruton, por exemplo, que é um dos grandes expoentes, né, faleceu recentemente, mas é um dos grandes expoentes do conservadorismo britânico, quando você lê o livro dele, Como Ser Conservador, a minha sensação, por exemplo, é que ele passa quase o livro inteiro se defendendo. Tentando defender o que é de fato o conservadorismo, tentando se descolar desse negacionismo histórico, desse terraplanismo que existe na extrema-direita, do negacionismo da ciência, da intolerância, dos preconceitos. Ou seja, o tempo todo ele mostra, não, isso aqui não é conservadorismo, isso aqui é. Isso aqui não é. O ódio, a intolerância, o racismo, isso não é conservadorismo. A negação do aquecimento global, por exemplo, não é conservadorismo. Isso é outra coisa. O conservadorismo é isso. Para você ver como essas tradições filosóficas foram tão contaminadas e foram tão esvaziadas ao longo dos séculos e das décadas, que ninguém mais sabe o que as coisas significam. Você tem um debate ali, entre aspas, um debate aqui na Band hoje, para explicar o que é conservadorismo e progressismo, e ninguém estava lá, talvez excetuando o cientista político, ninguém lá sabia o que estava falando. E o cientista político foi o que menos falou. Aí que tá o detalhe, né? Talvez o único cara que soubesse o que estava falando foi o que menos falou. Chega a um ponto tão absurdo que no final ali eles falam sobre a China, sobre o cristianismo na China perseguido, e o cientista político que mora na China, acho que há 30 anos, se não me engano, que mora lá fala, mas gente, eu sou mormon, eu moro na China, eu vou à igreja, eu tenho amigos que são evangélicos, tenho amigos que são cristãos, católicos, a gente vai pra igreja na China, e daí o Alan dos Santos, não tem isso na China não, é proibido. É tão extremo o nível de descolamento da realidade que o cara falando, eu moro lá, eu vejo isso, o cara, não. E é o que faz o Olavo de Carvalho, é uma negação de fatos evidentes. É viver na base da teoria conspiratória. Se o mundo não se encaixa na minha teoria conspiratória, então o mundo está errado. É claro que esse descolamento também não é exclusivo da extrema-direita, não. Tem muitos grupos aí, tem muitos grupos dos mais diferentes, com as mais diferentes teorias malucas por aí também. Não é coisa deles, não. Tem fundamentalistas religiosos, tem grupos que são, sabe, descolados mesmo do mundo. Mas ali, na TV aberta, você ter esse tipo de espaço, abrir esse tipo de microfone para esse tipo de sandice, é inacreditável. Para concluir esse vídeo aqui, eu quero aproveitar e mencionar mais uma vez o efeito da verdade ilusória, que tem alguns artigos de psicologia que falam sobre isso, né? Que é quando você vem e joga uma teoria conspiratória, ou joga uma mentira, joga uma ideia maluca, ou joga algum tipo de distorção da realidade. Isso vai a público, né? Na televisão, no rádio, sei lá onde quer que seja, vai a público. E depois a pessoa que ouviu isso, se ela ouvir essa história de novo no futuro, ela vai ter como um efeito psicológico mesmo, ela vai achar que aquilo é verdadeiro, porque ela já ouviu anteriormente. Então, essas maluquices, quando são expostas a público, por exemplo, do Alex Jones, que é o famoso teórico da conspiração norte-americano, ele é um tipo de estudo de caso desse efeito, da verdade ilusória, é alguém que vai jogando essas ideias malucas para as pessoas, para os ouvintes dele, e isso vai reforçando uma crença coletiva que não tem nenhum vínculo com a realidade. E nesse sentido, aí é onde fica minha dúvida. Eu não sei até que ponto, eu realmente não sei se essa turma, Olavo de Carvalho e seus alunos, seus discípulos, realmente acreditam no que dizem, realmente compram essas ideias malucas, realmente compram essas teorias conspiratórias, Fora de São Paulo, globalismo, se eles realmente vivem nesse universo, ou se é apenas retórico, ou é apenas para convencer os outros. É como aqueles pastores inescrupulosos
E aqui também não quero generalizar, não são todos os pastores que são assim, mas os pastores inescrupulosos que sabem que aquilo ali que eles falam é mentira, que sabem que aquilo ali é só para ganhar dinheiro. Então esse é um ponto no qual eu não tenho certeza. Eu não sei até que ponto que essa turma aí realmente compra essas teorias malucas ou se eles só usam essas teorias malucas para conquistar uma audiência. Se for o primeiro caso, é meio patológico o negócio, né? Se for o primeiro caso, talvez seja um problema mesmo de, sabe, tratamento mesmo, assim, né? Se vocês assistiram o documentário A Terra é Plana, falam muito sobre isso, né? Como é uma disfunção, né? Uma disfunção cognitiva, praticamente. A pessoa se desloca intelectualmente para um universo paralelo, quase. Mas se for o segundo caso, é assim, daí é outra questão, aí o negócio é muito mais complicado e é uma manipulação consciente do outro. Eu tendo a pensar que é o segundo, mas não tenho certeza. Bem, eu quero saber se vocês tiveram coragem de assistir isso, gente, porque realmente foram 2 horas nadando no esgoto ali, praticamente, né? 2 horas num fosso radioativo. Fiquei com pena do cientista político. Pra ser bem sincero, eu vi a cara dele ali e falei, gente, o cara deve estar pensando onde eu vim parar. Mas eu quero saber o que vocês pensam, se vocês assistiram isso ou não, e se vocês acham aqui, a pergunta que eu quero deixar pra vocês, se vocês acham que eles realmente acreditam nisso que eles dizem, ou se é manipulação, ou se eles querem manipular os outros a partir de uma construção imaginária da realidade. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, confira o meu livro Minha Especialidade é Matar, está na pré-venda na Cota Editorial e também já está disponível na Amazon. Então confira e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!